Boa tarde a todos, eu sou o Victor e essa é a minha meditação diária ao grupo Interação. Hoje, dia 17 de fevereiro, e eu venho através dessa meditação falar um pouquinho de um tema com que eu tive a oportunidade de partilhar ali com um companheiro. E eu refleti bastante sobre esse tema e eu achei importante trazer aí a mensagem às pessoas que podem estar precisando dela nesse momento, tá bom? O título de hoje da meditação é Tudo que está vivo pode voltar a viver. Tudo que está vivo pode voltar a viver. Para a gente entrar um pouco nesse tema, eu vou buscar a espiritualidade para dar início, tá? Onde na espiritualidade eu tive uma reflexão em Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e pôs-me no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos, sem vida. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem voltar, podem ter vida novamente de novo? Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Uma reflexãozinha em cima de esperança e renovação, tá bom? Um vale cheio de ossos secos e mortos foi mostrado a Ezequiel. Que ilustração de falta de poder! Mas como os ossos secos eram um quadro de total impotência e desesperança, assim o Espírito de Deus providenciou nova vida e completa sustentação. Com Deus, a derrota se tornou uma vitória descompromissada. Esse princípio se aplica a nós quando lidamos com a devastação da nossa adicção. Sozinhos, as nossas faltas e suas terríveis consequências já se instalaram, mas com a ajuda de Deus, podemos estar certos da vitória e de nova vida. Amém? Nova vida. Tudo que está vivo, pode viver novamente, pode voltar a viver, desde o momento em que eu permaneça vivo, eu posso voltar a viver novamente. Essa mensagem eu trago com bastante sentimento pessoal, porque na minha adicção ativa, em muitos momentos eu pensei em tirar a minha própria vida, devido a não suportar mais a dor daquilo, do que me trazia, do que trazia as pessoas que eu amava. E inclusive eu cheguei algumas vezes bem próximo disso e escutei de algumas pessoas que eu amo que seria melhor assim, que já que eu não tinha vida mesmo, por que eu não fazia, né? E isso me trouxe um sentimento que eu não sei descrever ao certo, mas me deu força para procurar ajuda e para entender que se eu fizesse aquilo, eu não ia ter mais a chance de viver novamente. Se eu ceifasse a minha própria vida, então a meditação, a reflexão de hoje que eu trago é exatamente sobre isso. Tudo
que permanece vivo pode voltar a viver novamente. O que eu quero dizer com isso? Por mais difícil que esteja, por mais sofrido que seja, por mais escuro que esteja, se você continuar vivo, cara, amanhã é outro dia. Você pode voltar a viver novamente. Viver novamente eu não digo estar vivo, eu digo apreciar as coisas que você tem. Eu digo buscar a recuperação, buscar uma ajuda. E eu falo que há sim muito a ser vivido ainda. Eu busquei algo para a gente complementar um pouco esse assunto. O foco que vai ficar aqui não é na dor, tá? Eu não quero trazer o foco na dor. Eu quero trazer o foco no renascimento, de que existe sim a chance de você melhorar desde que você permaneça vivo. Não desista de você mesmo. Eu nunca vou desistir de mim mesmo, tá bom? O despertar do eu, porque nunca é tarde para retomar as rédeas, tá? Independência real, o reencontro com a vontade própria. Vivemos pela vontade da doença na adicção ativa, não pelas nossas. E quando a gente busca em recuperação manter-se limpo e uma melhor qualidade de vida, a gente entende que a gente está substituindo a vontade da nossa doença, que nos fazia continuar e permanecer no uso diariamente, por um poder superior. Então eu não vou em recuperação retomar completamente, principalmente no começo, todas as minhas vontades e seguir todas as minhas vontades, porque isso vai me levar a uma recaída, isso pode me levar por caminhos difíceis, por lugares secos, cheios de ossos. E não é isso que eu quero, não é essa palavra que eu quero trazer. Mas a partir de um momento em que eu encontro na espiritualidade o meu poder superior e entrego a minha vida a Ele, eu começo a entender de que tudo que está vivo pode voltar a viver. Na Bíblia ele diz que até o que estava morto voltou a viver. Então Deus tem o poder de fazer tudo. Deus tem o poder de dar uma vida nova para cada um, desde que eu esteja compromissado com Deus para receber a vida que Ele tem para mim. E é assim com vocês também, eu tenho certeza disso, tá bom? Resiliência química, transformando a dor em combustível para o novo. Naquele momento, foi uma semana da minha vida em que eu escutei de duas pessoas, tá? De duas pessoas que eu amo, que me disseram, com o coração partido, eu vi o sofrimento nas palavras, de que era melhor eu cometer o crime do autossacrifício, de ceifar a minha própria vida, já que eu não vivia mesmo. Um foi uma pessoa bem próxima e a outra foi alguém relacionado aos meus filhos. E eu não tiro a razão deles, porque eu não estava sendo filho, não estava sendo pai, não estava vivendo, estava vivo, estava sobrevivendo diante da doença e diante das circunstâncias. Mas foi doído escutar aquilo de quem eu amo, de quem eu sempre quis fazer o bem, mas não conseguia devido à doença. E só que foi bom ao mesmo tempo. A dor se tornou o combustível para buscar ajuda, para eu ter um motivo a mais em recuperação. Eu estou nessa por mim, eu vou permanecer por mim, mas acima de tudo com Deus na minha frente, me guiando. E se está difícil, se você chegou a escutar isso de alguém, ou se você tem essa vozinha dentro de você que te diz essas coisas, cara, não vai, porque Eva escutou a serpente e morreu. Eva escutou a serpente e morreu. Mas quem escuta
a voz de Deus e busca o seu poder superior, volta a viver independente da situação que se encontra. Independente do sofrimento, independente da dor, independente das cagadas que a gente tenha feito. Se a gente encontra o nosso poder superior verdadeiramente, a gente tem a capacidade de voltar a viver. E eu busquei uma historinha para a gente entrar um pouquinho, uma analogia da semente, tá? Quando o grão está debaixo da terra, quem olha de fora vê apenas solo imóvel. Para muitos, aquela semente que está plantada, que está embaixo da terra, sumiu ou morreu. No entanto, é no silêncio e na pressão da terra que o milagre acontece. O processo é invisível. Estar sobre a terra não é estar morto, é estar em gestação. Na dependência química, o período de tratamento ou o fundo do poço, tá? É esse momento debaixo da terra. Parece escuro e solitário, mas é onde a casca dura, o ego e os velhos hábitos se rompem para que a vida real possa brotar. Todo grão que se encontra embaixo da terra carrega dentro de si o projeto de uma árvore frondosa. Toda semente tem o poder de vir a ser. Todo dependente químico, por mais que perca a identidade durante o uso, mantém a essência de vir a ser, assim como um grão. Não importa o quão sujo de terra ele esteja, o potencial de virar algo grande permanece intacto. Você não perde seu valor por estar em uma fase difícil. Você apenas está guardado, acumulando forças para romper a superfície. Isso é lindo. E a necessidade da escuridão. A semente precisa do escuro para criar raízes. Então, na dor, no sofrimento, em todas aquelas dificuldades que eu passei, foram a base para que eu criasse as minhas raízes do que eu não quero mais para mim. E me deram força para buscar ajuda e buscar por uma recuperação. Sem raízes profundas, que seria o autoconhecimento, a disciplina, até mesmo o suporte de terceiros, a planta não aguenta o sol quando cresce. Ela precisa dessas raízes. O tempo enterrado, né? O tempo que eu permaneci na escuridão, que eu permaneci na adicção ativa, o tempo que eu fiquei nesse sofrimento, é o tempo de criar a base que sustentará a nova vida livre. Então, quanto mais você sofreu, não é ruim, desde que você perceba e entenda que isso te fortalece para que você busque a recuperação necessária nesse momento. Então, se você está sofrendo, cara, se você não desistiu da vida, você vai voltar a viver, desde que você procure por isso, tá bom? O que o mundo chama de enterrado, a vida chama de plantado. A independência química, a independência química é o momento em que você decide parar de ser apenas um grão isolado para se tornar a árvore que oferece sombra e frutos. A partir do momento em que eu determinei na minha vida que eu ia parar de usar, que eu busquei ajuda porque sozinho eu não consigo, e que eu determinei, falei, eu não aguento mais ser esse grão, eu não aguento continuar na escuridão sozinho, de forma solitária. A partir desse momento, as minhas raízes já estavam formadas. Quando eu tomei essa decisão, foi quando o primeiro brotinho surgiu da terra. E eu tive o discernimento e o crescimento necessário espiritual para enxergar as coisas, o sol e tudo que eu tenho de bom na vida ainda e que está ao meu redor. Então, por mais que esteja difícil, tudo que está vivo pode voltar a viver. E essa é a minha palavra de hoje. Permaneça vivo e busque pela sua vida. Volte a viver. Um abraço a todos, fiquem com Deus.